Essa é a primeira de uma série de videoaulas de cinética química. De início, nós vamos nos basear aqui no livro de Peter Atkins, de Físico-Química, 10ª edição. Ao longo da jornada, nós vamos adotar outros textos também, vamos resolver muitos exercícios e também devemos resolver exercícios dos vestibulares do ITA e do IME. Então, para começar aqui, tem esse pequeno texto que eu vou ler com vocês, né? Por que estudar cinética química? A cinética química é uma área fundamental da química que estuda a velocidade das reações e os mecanismos pelos quais elas ocorrem. Suas aplicações práticas são vastas e essenciais em diversas áreas, incluindo bioquímica, medicina e indústria química. Em bioquímica, a cinética enzimática, um ramo da cinética química, é utilizada para estudar a velocidade das reações catalisadas por enzimas. Por isso é essencial para compreender processos metabólicos e o funcionamento de diversas vias bioquímicas no organismo. A cinética química também é vital para a ação de medicamentos no corpo humano. Ela permite prever como os medicamentos serão absorvidos, distribuídos, metabolizados e excretados, ajudando na otimização de doses e na minimização de efeitos colaterais. Além disso, na indústria química, a cinética química é aplicada no desenvolvimento e otimização de processos industriais, garantindo reações mais eficientes e seguras, o que é crucial para a produção em larga escala de diversos produtos químicos. Se você quiser, você para o vídeo e lê. Eu notei aqui algumas inconsistências no português, de acordo com meu conhecimento limitado em português, né? Cinética química é uma área fundamental da química que estuda, eu diria que seria as velocidades das reações e os mecanismos pelos quais elas ocorrem, né? Bom, tocando em frente aqui, né? Como que você expressa a velocidade de uma reação química? Então, as velocidades das reações químicas diferem muito. Algumas reações, como a combinação de hidrogênio e oxigênio, ocorrem instantaneamente, né? Tipo essa reação aqui, ó, H2 gasoso mais um meio de O2 gasoso, formando H2O líquido. Isso aqui acontece numa fração de segundos, é uma explosão, literalmente. Outras reações, como a oxidação do ferro, são imperceptivelmente lentas. Para escrever quantitativamente a velocidade de uma reação, devemos especificar a rapidez com que a quantidade de um reagente ou produto muda por unidade de tempo. Então, a velocidade tem a ver com a variação na quantidade de matéria em função do tempo. Nós vamos estudar as velocidades das reações químicas nesse início aqui. Por isso nós precisamos saber a diferença entre velocidade média e velocidade instantânea. Isso aqui eu vou voltar a tratar em outras vezes, né? Então, a velocidade média de uma reação química é a variação da concentração de um reagente ou produto dividida pelo intervalo de tempo em que essa reação ocorreu. Então, para essa aula, nós vamos tratar de velocidades médias. Então, a velocidade média vai ser calculada, por exemplo, com a variação na concentração de um reagente. Por exemplo, digamos que você tem aqui reagente dando produto. Digamos, essa seja a sua reação. Então, a variação na concentração do reagente com a variação do tempo, ou a variação na concentração do produto com o tempo, né? Então, imagina aqui, ó, você tem esse gráfico, aqui você tem concentrações e aqui você tem tempo. Então, o reagente diminui a concentração, então aqui reagente, produto aumenta. Então, por isso a gente põe um menos aqui na frente dessa expressão para garantir que a velocidade resulte em um número positivo. Então, tipo assim, você pode definir também a velocidade como a variação
na concentração do produto em função do tempo. Agora eu não coloco o negativo aqui na frente da fórmula porque a concentração do produto aumenta com o tempo, enquanto que a concentração do reagente diminui. Por outro lado, você tem aqui a velocidade instantânea, que é a velocidade da reação em um momento específico. A gente vai detalhar bem isso. E é obtida pela derivada da concentração em função do tempo. Então, em um gráfico de concentração de um reagente em função do tempo, a velocidade instantânea em um ponto específico é a inclinação da tangente a essa curva. Então, imagina aqui, você tem reagente, tipo, eu quero velocidade instantânea neste ponto aqui. Então, eu traço uma tangente, o software faz isso para mim, e aí eu tenho que a velocidade instantânea vai ser, então, nesse caso, derivada da concentração do reagente com o tempo, e você também pode traçar aqui para o caso do produto, né? Velocidade igual, aliás, aqui eu tenho que colocar um sinal negativo, né? Porque como a concentração do reagente diminui, né? Então, para garantir que a velocidade resulte em um número positivo. Então, aqui para o produto, dp dt. Então, na próxima aula nós vamos detalhar aí a velocidade média e na aula seguinte velocidades instantâneas. Então,